Boa noite, gente. Afonso, seu microfone está desligado. Estamos ao vivo agora sim, para variar. Muito boa noite a todos e todas. Sejam muito bem-vindos à segunda live de pré-lançamento do Conquista Repórter. Eu sou Afonso Ribas, jornalista e diretor operacional aqui do Conquista Repórter, do nosso site. Aqui comigo já estão em tela os nossos convidados de hoje, Luan Ferreira e Cristiane Santana, além de, claro, minha colega e parceira Karina, que vai mediar o debate desta terça-feira junto comigo. Boa noite, gente. Primeiro eu queria agradecer todo mundo que participou da nossa primeira live de ontem, que foi sensacional. Tivemos muita interação assim da galera, perguntas. Foi um debate muito rico e tenho certeza que hoje vai ser da mesma forma, né? Hoje a gente vai conversar sobre o jornalismo que queremos nas televisões de Vitória da Conquista. E a gente vai ouvir um pouco, né, da experiência de Cris e Luan, que já são conhecidos nossos, assim, querendo ou não, todo mundo da área acaba se conhecendo, mesmo que sejamos mais novos. E a gente vai ouvir a contribuição deles hoje, falar sobre a experiência, né, na comunicação da cidade. Então, eu vou passar para Afonso, que vai fazer as primeiras introduções. Exatamente, já vi que está aí marcando presença aí no suporte. Tainara, boa noite. Gente, vão se chegando, vão divulgando o link da live para mais pessoas assistirem. Tem muita gente que deixa para entrar só quando divulga o link na hora que começou, então vi que espalha mais uma vez esse link aí para trazer mais gente para cá. E é exatamente o que a Karina falou. Hoje a gente vai discutir o jornalismo que queremos nas TVs da cidade. Um jornalismo que já vem sendo feito, né, e ninguém melhor para falar sobre esse tema do que Luan e Cris, que estão aqui representando, trabalham nesse meio, então vai ser bem bacana. Bom, a nossa primeira convidada é Cristiane Santana, falar um pouquinho do currículo da Cris, para apresentá-la melhor. Ela é pós-graduada em Comunicação e Marketing, tem experiência não só com TV, né, mas também com rádio, que foi o tema do nosso encontro de ontem. Cris já atuou como locutora e repórter da Brasil FM e também na Clube FM, e aí em 2014 ela foi contratada pela TV UESB e está lá desde então. Atualmente, ela é editora e apresentadora do Universiência, programa com foco nas produções científicas de universidades públicas aqui do Nordeste. Cris, seja muito bem-vinda, muita gratidão por ter aceitado o nosso convite, a gente está assim, mais do que feliz com a sua participação. Picarro, bem na hora aqui, só um instantinho, é ao vivo, perdão. Tranquilo. Gente, boa noite, Afonso, Karina, tive o prazer de trabalhar com vocês no SURT quando estagiários, e vocês já mostravam o grande potencial que se confirma com essa iniciativa de empreender. Eu acho que, como foi bem dito, Conquista, ela tem espaços para o jornalismo de forma diversificada. Quero aproveitar também, cumprimentar meu colega Luan Ferreira, da TV Sudoeste, parabenizar também a toda a equipe da TV Sudoeste, na pessoa de Luan, que está participando dessa live, que agora está com o desafio, né, de fazer jornalismo, agora estendeu mais o horário, né, eu tenho, como o Afonso disse, eu tenho uma experiência com rádio, e existe uma diferença muito grande, fazer jornalismo para rádio e jornalismo para televisão. 1 hora de rádio, 2 horas de rádio, parece pouco tempo. 15 minutos na televisão parece uma eternidade, mas eu tenho acompanhado o trabalho de vocês, a TV Sudoeste, até tive a oportunidade de conversar com o chefe, o editor-chefe de vocês. Parabéns, vocês têm conseguido fazer com maestria, a gente sabe que é difícil, mas tem conseguido dar conta do recado. E aproveitar agora falar um pouco sobre a minha experiência com jornalismo, como o Afonso disse, sabe, uma das minhas grandes paixões é o rádio. Eu comecei no jornalismo, no rádio. E, inclusive, Luan, pouca gente sabe, algumas oportunidades que eu tive para conversar com os meus colegas de comunicação, que eu participava de alguns encontros antes, uma das pessoas que me deu muita força no rádio, logo no início da profissão, eu ingressei na universidade em 2001, e eu me lembro que eu tive uma oportunidade de fazer um programa de forma voluntária na antiga Rádio Cidade, e ali eu me apaixonei pelo ofício de radialista, de uma forma, a primeira vez que eu entrei no estúdio, eu me lembro que era mês de dezembro,
E o ar-condicionado dentro do estúdio estava 16 graus, e eu transpirava feito cuscuz, né? Pensei, 16 graus, você transpirar dentro de um estúdio, é sinal que o nervosismo estava ali a 1000. Mas depois que eu terminei aquele primeiro programa de rádio, eu tive certeza absoluta, falei assim, olha, esse é o caminho que eu quero trilhar. E sempre fui uma apaixonada por rádio. E Judson Almeida, por exemplo, ele me deu muita força. Eu me lembro que no ano de 2002, nós éramos colegas, né, dali do curso de comunicação social da UESB, e aconteceu da Rádio Brasil FM, estava sendo instalada aqui em Vitória da Conquista, e eles estavam precisando de locutores, né? E eu era uma das poucas ali, uma das profissionais que não tinha praticamente experiência, só tinha um ano de rádio, que estava fazendo lá na Rádio Cidade, programa da Aliança Bíblica Universitária, e eu cheguei para o Judson Almeida, peguei todos os livros na biblioteca que falavam de rádio. Cheguei um dia para o Judson, falei assim, Judson, eu sei que você tem experiência com rádio também, né? Pouca gente sabe que Judson não é só um grande profissional da televisão, mas também da rádio. Eu falei, pelo amor de Deus, me ajude, porque eu quero passar essa seleção. E durante 2 dias, assim, ele foi uma pessoa que dedicou tempo, paciência para me orientar em muita coisa na rádio, e acabou que eu acabei entrando na Brasil FM, e fiquei ali por mais de 12, 13 anos, saindo para atuar na TV UESB. Quando eu fui para a TV UESB, foi mesmo a questão, porque eu sou uma jornalista que gosta muito de desafios. As pessoas sempre dizem assim, você transparece na sua voz, que você você parece uma pessoa calma, tranquila. Eu acho que até é um traço da minha personalidade. Agora, eu gosto muito de mudanças, de desafios, eu não tenho medo, eu brinco até com os meus colegas, que eu funciono mais ao vivo do que durante uma gravação. Às vezes a gente precisa gravar alguma coisa, sou muito perfeccionista, 10, 15 vezes para gravar, e ao vivo, ali na primeira oportunidade, como a gente já resolve tudo. Entrei ali como repórter, né, fiquei atuando como repórter durante 3 meses, e depois, com a saída, na época, de Michele Damasceno, que passou pela TV Sudoeste, que era apresentadora titular do UESB Notícias, segunda edição, eu acabei assumindo o UESB Notícias, né, com 3 meses, estava na reportagem. Fiquei ali até o fim do ano de 2019, quando eu recebi um outro desafio, né, foi feito um convite para trabalhar com jornalismo científico. Aí falaram, olha, você está atuando agora no UESB Notícias, primeira edição, mas a gente tem uma proposta para te fazer, a gente quer trabalhar com jornalismo científico, você topa pegar essa área? E como eu disse, como eu gosto muito de desafios, eu falei, vamos lá. E ali a gente começou a desenhar o que seria esse jornalismo científico, porque existe o grande desafio, na verdade, é você descomplicar a ciência, né? Traduzir a ciência, porque a ideia não era só divulgar a pesquisa científica. A ideia é justamente para que a população veja a importância do que é a ciência, e que ela venha entender que tanto o professor, o advogado, o caminhoneiro, a dona de casa, todo mundo venha conseguir entender aquela importância da pesquisa científica no dia a dia. E a gente começou ali a desenhar aos poucos o programa, criamos o nome, desenhamos ali como seria mais ou menos o quadro, começamos a fazer um levantamento dos pesquisadores que tinham, a princípio, que a ideia era divulgar as pesquisas científicas das universidades públicas de Vitória da Conquista. Apesar de ser dentro da TV UESB, mas teria o espaço para o campus da UFBA, também o IFBA, teria oportunidade dos pesquisadores estar apresentando as suas pesquisas dentro do programa. Aí veio a pandemia. O que aconteceu? E agora? Toda aquela incerteza, que foi bem no período que seria a estreia do programa, no mês de março do ano passado, né? Aí aconteceu a pandemia, o que a gente vai fazer? Ainda tudo muito indefinido, a gente vai ter que reduzir o horário de trabalho, e o Univerciência, ele demanda muito tempo, vamos segurar um pouquinho. A gente segurou ali mais ou menos uns 3 meses, porém ainda continuava fazendo os contatos com os pesquisadores das universidades, até que no mês de junho, a gente decidiu, então, dia 30 de junho, a voltar a colocar o programa no ar. Gente, vocês ficam contando o meu tempo aí, viu? Porque eu confesso que eu converso bastante. Então, o que acontece? A gente decidiu colocar o programa no ar, e a ideia, a princípio, era divulgar a pesquisa científica das universidades públicas de Vitória da Conquista.
Quando nós começamos a divulgar o programa nas redes sociais, automaticamente a Universidade do Estado da Bahia entrou em contato com a gente, desejando, né, querer participar também, contribuir com o Universiência. Maravilhoso, ótimo, vamos estudar como é que a gente faz isso. Aí, daqui a pouco, veio a TV Olhos d'Água, também de Feira de Santana, veio a TV UESC, e, de repente, a gente observou que todas as antes mesmo do programa estrear, tanto que o primeiro programa que nós fizemos, o programa piloto, ele teve que ser modificado às pressas, porque as universidades públicas do estado da Bahia mostraram interesse, né, de estar, porque a gente sabe que, infelizmente, existe ainda essa carência da divulgação científica, mais do que isso, né, de traduzir a ciência para as pessoas, descomplicar a ciência para a comunidade. E nós conseguimos, então, colocar algumas edições. A primeira edição foi em agosto do ano passado, e a última edição da primeira temporada foi em dezembro. Nós decidimos suspender no mês de janeiro porque chamou a atenção das universidades públicas do Nordeste. Agora, a Universiência vai estrear no próximo sábado, às 2h30 da tarde, pela TV UESB, já com a parceria das universidades públicas nordestinas, que também estão contribuindo na divulgação da ciência. E é interessante o seguinte, a gente sabe do desafio diário de fazer jornalismo, né? Nós estamos aqui já com o Luan, já é um jornalista já experiente, os meninos estão já começando a caminhar na profissão, sabe das dificuldades que a gente tem de fazer um jornalismo diário, de estar ali cobrindo os fatos mais importantes, relevantes para a comunidade, mas jornalismo científico, apesar de, entre aspas, a gente trabalhar com temas mais frios, é bem desafiador, mas está sendo, para mim, uma experiência fantástica, no sentido da gente poder explorar as muitas vertentes que o jornalismo tem, né? Interessante que, pelo menos no meu tempo, né, eu me formei em 2005, já faz um tempinho, mas a gente via a mídia digital ainda dando seus passos, ainda mostrando aos poucos, ali, começando a se desenhar para o futuro, mas a gente não tinha muita ideia, puxa, eu me formei, eu vou trabalhar onde? Né, com o quê? O jornalismo, ele, pelo menos eu observo, muito além dessa questão da prestação de serviço, ele tem muitas vertentes que a gente pode atuar, que a gente pode aproveitar e contribuir com a informação, com o nosso ofício. Eu acho que os meninos aqui, Afonso e também Karina, são uma prova disso, e eu, como todo jornalista, a gente acompanha tanto os veículos dos outros colegas de trabalho que existem na cidade, mas também acompanho os blogs, mas eu confesso que eu sentia falta desse jornalismo mais apurado, sabe, de ter esse dedo, ou melhor dizer, essa mão mesmo do profissional formado dentro da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, que pudesse oferecer para a comunidade de Vitória da Conquista, e por que não da região, esse jornalismo mais aprofundado, não que os colegas não façam um trabalho positivo, mas eu acredito que a gente pode oferecer isso também de forma diferenciada, e tem espaço para todo mundo, né? O tema hoje é para falar sobre a TV que queremos. Eu, por exemplo, lamento muito o fechamento da TV Aratu, aqui em Vitória da Conquista, né? A minha experiência com televisão não é só na TV UESB, eu fiz já várias reportagens freelance para a TV Aratu, para o SBT. Lembro que no ano de 2010, sobre aquele caso do desaparecimento de 3 adolescentes aqui de Vitória da Conquista, nós cobrimos, né, esse caso para o SBT, tanto para a TV Aratu aqui na Bahia, quanto também para o SBT em São Paulo, para todo o Brasil, e também fazer trabalhos freelance para Record TV Cabralha. Eu lamento muito o fechamento, não apenas por uma porta fechada para os nossos colegas, né, oportunidade de emprego, que principalmente nos tempos de hoje, tempos de pandemia tão complicados, mas para a comunidade também ter essa oportunidade de um outro tipo de jornalismo, né, para que a comunidade possa ter a possibilidade de fazer essa leitura, né, dos fatos, de acordo com a visão, com a linha editorial de cada veículo de comunicação. Né, a gente tem, por exemplo, em Vitória da Conquista, a TV UESB, que tem o seu perfil editorial, temos hoje a TV Sudoeste, que também tem o seu perfil editorial,
cada uma tem o seu público, mas nada impede que o público de uma acompanhe o trabalho da outra emissora, porque é justamente para ter esse olhar diferenciado sobre os fatos, e isso é importante. E eu acho que iniciativas que cada vez mais que a gente puder ter oportunidade, principalmente para vocês, Afonso e Karina, de estar empreendendo, como a Afonso, a gente estava conversando agora há pouco, né? Tem aquele frio na barriga, vou traduzir a expressão para essa forma, mas eu acho que isso também é fundamental, né? Porque isso faz a gente buscar alternativas, faz a gente fazer aquela autorreflexão. Eu lembro que no mês de abril eu participei de uma live melhor dizendo, de uma audiência pública da Câmara Municipal, né, em homenagem ao Dia do Jornalista, e foi algo que eu coloquei durante ali a minha participação, que nós, jornalistas, aqui de Vitória da Conquista, a gente precisa fazer essa reflexão da nossa atuação, de como a gente tem se portado como profissional, sobre como a gente pode contribuir, as mudanças que o jornalismo ele tem sofrido ao longo do tempo, e isso é extremamente importante da gente fazer. E eu acho que a grande sacada de vocês, dessa iniciativa, não apenas lançar mais um canal de notícias, mas chamar os profissionais experientes para poder estar para o debate, para poder estar discutindo, não só, e é interessante que essa oportunidade vocês não deram apenas para vocês que estão agora iniciando com esse novo canal de notícias, mas também abrir para toda a comunidade, para que possa também estar fazendo as suas perguntas, tirando as suas dúvidas. Gente, eu vou encerrar aqui já a minha fala, porque senão daqui a pouco eu acabo passando muito tempo. Eu quero ouvir o Luan também, e daqui a pouco a gente vai participar dos debates. Quem tiver alguma pergunta para fazer, também estou à disposição. Agradeço aqui a minha participação. Muito obrigada, Cris. Assim, super importante a sua fala, e principalmente queria destacar o final, né, que você fala da gente começar o nosso site convidando outros profissionais, que, assim, o nosso foco com o nosso site é jornalismo digital, mas a gente não poderia deixar de fora os outros veículos de comunicação que fazem parte aqui da cidade, né, o rádio, a TV. Então, assim, e esse convite também é uma tentativa de que a gente se una como profissionais que fazem a comunicação da cidade acontecer, porque a gente não tem essa ideia de que somos concorrentes, né? Como você mesma falou, tem espaço para todo mundo, então eu acho que quanto mais informação qualificada para os cidadãos de Vitória da Conquista, melhor, né? Agora eu vou fazer uma breve apresentação de Luan, para ele também dar a contribuição dele, e aí a gente continua o debate. Bom, Luan foi nosso veterano, né, no curso de jornalismo de Vitória da Conquista, aqui da UESB, de Vitória da Conquista, e agora atua como jornalista, repórter na TV Sudoeste, fazendo um belo trabalho. Estávamos conversando mais cedo, né, que agora tem esse desafio de ter um jornal totalmente local aqui, né, transmitido pela Rede Bahia, e assim está sendo um trabalho excelente, já parabenizo desde já. Luan também é apaixonado por jornalismo de dados, jornalismo literário, e tenho certeza que tem muito para contribuir com o debate de hoje. Então, Luan, agora a palavra é toda sua. Obrigado, Karina. Boa noite para você, para Afonso, para Cris, para todo mundo que está acompanhando a gente. Obrigado pela oportunidade, pelo convite de estar aqui com vocês para a gente estar falando sobre jornalismo, a TV que queremos aqui em Vitória da Conquista, no país de forma geral. Fazer um pouco que nem a Cris, contar um pouquinho até da minha trajetória, até chegar a esse momento. Eu comecei no rádio, né? Eu venho do rádio. Comecei a fazer rádio lá em 2003, e era basicamente rádio para tocar música, para soltar uma ou outra noticiazinha, nada demais, nada com muitas pretensões para o meio jornalístico, mas um pouco tempo depois, eu já tinha aí meus 17 anos, eu fiz um curso de rádio jornalismo comunitário, uma ONG, e aquilo dali me mudou completamente a forma como eu fazia rádio, como eu pensava que poderia ser feito jornalismo dentro de uma rádio. Foi aí que tudo começou para mim no jornalismo. Até então era só comunicação e eu achava aquilo tudo muito incrível. Interessante recordar esse momento, porque lá atrás, quando eu ainda estava no rádio, a questão da internet era algo bem complicado, né? A gente tinha um pouco na rádio, ainda conseguia ter uma internet
a cabo, só que não tão boa assim, a velocidade muito fraca. E olha que quando eu entrei na rádio não tinha nem internet por lá. Minhas experiências com internet naquela época era internet de escada, aproveitando um pulso que começava meia-noite até às 6 da manhã, para poder acessar e ver conteúdos, e aí já cheguei a fazer a conta de telefone da minha casa chegar a horrores, né? Mas foi bem isso. E aí eu passei para também, um tempo depois, a trabalhar com jornalismo dentro da rádio, e depois da rádio com um site próprio para poder escrever, para poder cobrir as coisas que eu achava que seriam interessantes na minha cidade. Eu sou de Brumado, natural de Brumado, muito perto aqui de Vitória da Conquista. E nessa experiência também com rádio, internet, acabei entrando num jornal impresso. A única coisa que eu nunca imaginei na vida, confesso, era fazer televisão. Apesar de gostar muito de imagem, edição de vídeo, né, eu nunca me imaginei fazendo televisão. E foi uma das coisas que, quando eu vim para a Vitória da Conquista, eu pensei, eu gostaria muito de aprender alguma coisa, ter uma experiência de televisão, e me apaixonei pelo meio, ainda na universidade, né, que era uma das poucas coisas que eu ainda não tinha experimentado, não tinha a menor noção de como funcionavam as rotinas, o processo completo. Tinha noções, mas não tinha aquela experiência que a gente fala que você só consegue vivenciando, estando ali no dia a dia. E por ter hoje, e já ter uma experiência com dados, por já também fazer programação web, eu tenho tentado desenvolver um trabalho um pouco para o lado de jornalismo de dados, que exige também um pouco mais da gente, porque às vezes é trabalhar com números e tentar colocar imagens que possam representar esses números, possa falar com maior facilidade para o público, para que todos entendam aquilo que a gente está querendo falar. Cris falava sobre esse jornalismo na TV. Hoje a gente realmente na TV Sudoeste está com o Bahia Meio Dia completo. A gente está indo do meio-dia até 1 da tarde. É um grande desafio. E era um desafio que a emissora, a gente aqui na TV Sudoeste já estava querendo há algum tempo, porque essa possibilidade de um tempo maior, ela nos permite falar mais sobre as coisas que interessam para as pessoas daqui, e buscar a comunidade, ter esse contato mais próximo, e não limitar tanto aquilo que a gente tinha para falar. Quando Cris estava falando de tempo, né, em rádio o tempo é a sensação de tempo é produzir conteúdo para a TV é outro. A gente acaba, até na faculdade mesmo, quando acaba estudando tele, a gente é muito treinado a desenvolver textos mais diretos, curtos, que possam informar de forma muito objetiva. E nisso a gente sempre pensa, a reportagem tem que ter 1 minuto, 1 minuto e meio, no máximo 2, e nisso a gente acaba perdendo muito da essência, né? Infelizmente, por conta do tempo, para dar o maior número de informações relevantes possíveis, a gente acaba se recorrendo a essas coisas, né? De ter uma reportagem um pouco mais enxuta. E um tempo maior de jornal nos permite expandir, ouvir mais as pessoas, deixar que elas falem daquilo que elas querem, que elas necessitam. A gente tem mais tempo para mostrar o que a comunidade tem a falar, as suas necessidades. A gente consegue desenvolver melhor os assuntos. É um grande desafio, mas é um desafio que a gente está encarando justamente com essa liberdade, encarando com essa possibilidade de ter a liberdade de poder falar coisas daqui, coisas que as pessoas querem ouvir, né? É interessante nessas idas e vindas aí da rotina jornalística pela rua. Eu lembro de, inclusive, ter conversado com Gabriel, né? E aí, Gabriel, eu não sei se ainda está na TV Web, né? Está se formando agora. Aí, Gabriel falava: a gente tem um tempo muito maior de jornal. Eu falei, é só para fazer inveja, né? Porque você consegue fazer aquilo que você precisa, aquilo que você quer, colocar as pessoas, a quantidade de pessoas que você conseguir
poder falar, e às vezes eu não tenho tanta essa liberdade por conta de tempo, né? E hoje a gente tem essa liberdade, a gente tem essa possibilidade. Não sei se vocês têm reparado, a gente tem conseguido mostrar mais os assuntos dos bairros, deixar que as pessoas possam se expressar mais. Isso, para nós que estamos fazendo jornalismo, para nós jornalistas, eu acho que é uma coisa muito boa, muito importante, porque as pessoas sempre ligam o nosso trabalho à possibilidade de falar, a gente falar para as pessoas. Só que boa parte, ou talvez a grande parte do nosso trabalho seja ouvir. Eu acho que o grande estalo do jornalismo é a possibilidade de ouvir as pessoas e poder dar voz a ela, dar espaço para que elas possam falar. E eu penso que o jornalismo na TV, a TV que nós queremos é justamente essa que dá espaço para as pessoas, que a gente possa ouvir as pessoas, ouvir as suas histórias, ouvir os seus sorrisos, as suas músicas, os seus lamentos, ouvir e poder ajudar naquilo que nos cabe, naquilo que é a nossa possibilidade. A TV que a gente talvez precise, o jornalismo que a gente talvez precise, seja esse, que possa dar voz e vez e fazer aquilo que a gente tanto quer do jornalismo, né? Ter profundidade para ir no cerne das questões, tentar fazer aquilo que é natural da nossa profissão, né? Ser amplo, completo nas suas possibilidades, ouvir o maior número de lados possíveis e dar ao público a possibilidade de interpretar e tirar suas conclusões. E, mais uma vez, agradeço a possibilidade de estar aqui com vocês. Que falas maravilhosas essas, contribuições extremamente importantes para o nosso debate de hoje. E já temos perguntas, inclusive, da galera que está assistindo. Quero muito agradecer a todos que estão aí presentes e participando, saudar os colegas jornalistas também que estão nos acompanhando, e quero agradecer mais uma vez a Luana e a Cris por essas falas maravilhosas. E esse agora é o momento do debate. Maiara já mandou uma pergunta aí, mas quem está assistindo pode ficar à vontade para já fazer as suas também. A primeira pergunta da Maiara é justamente para você, Luan, com relação a esse novo formato do Bahia Meio Dia de extensão do tempo, né? Como tem sido a adaptação do novo formato do Bahia Meio Dia? Ela falou que tem percebido maiores comentários dos repórteres ao fim das matérias. Então, acho que do repórter nem tanto comentário, né? Acho que o Judson no estúdio acaba tendo mais essa liberdade de comentar. Agora, na rua, os repórteres eles estão tendo mais tempo para poder mostrar as coisas, dar aquela sua impressão da situação, e acho que as pessoas percebam mais isso por conta dos ao vivos, né? A gente tem feito cada vez mais um jornal ao vivo, então dá essa sensação de comentário, né? É o que tem acontecido muito. A gente tem entrado, só para nível de comparação, imagine que com um jornal tinha de 15, 20 minutos, às vezes um ao vivo nosso durava 1 minuto e meio, né? Aí a depender do que tudo pudesse acontecer, de tempo liberado pela rede, a gente fazia 1 minuto e 20, 1 minuto e meio, algum assunto que pudesse render um pouco mais, ou que tinha alguma outra coisa que não poderia deixar de ser falado, a gente ia aí para 2 minutos, 2 minutos e meio, raras exceções, a gente tinha no Bahia Meio Dia um vivo de 4 minutos, né? E aí, se você for reparar, antes você tinha muito ao vivo, apenas com o repórter dando a informação, e hoje a gente está com esse tempo maior, a gente consegue fazer vivos que são mais dinâmicos, os locais, de poder falar com as pessoas, dando esse dinamismo que a gente consegue fazer vivo de 4 minutos, 5 minutos. Como a gente trabalha em TV, em imagem, você tem que modificar um pouco essa imagem, porque ela parada cansa, né? A visão parece que você se perde. Então, a gente tem conseguido falar mais, tem conseguido mostrar mais,
dá espaço para a nossa liberdade de visão, eu acho que diria assim, né? A gente consegue olhar para o lado. E tem uma outra coisa que tem colaborado bastante para esse novo momento, né, do jornal, que é a possibilidade de você se expressar sem medo de estar errando, né? Porque antes a gente, em TV principalmente, Cris, que tem muito mais experiência do que eu, pode falar até com mais propriedade disso, a gente foi condicionado a um jornalismo em TV muito quadrado, muito certinho, você não pode errar, você não pode sair de quadro, você tem que estar com a roupa muito bem engomada, todas essas coisas que talvez eu acho que talvez não, certamente nos afastava muito das pessoas, colocava para o jornalista de TV um altar. E hoje, isso inclusive, colocar um altar para nós jornalistas, eu acho uma coisa horrível. E hoje a gente tem a possibilidade de se aproximar mais, sem medo de errar, de tomar um toco ao vivo, de chamar a pessoa e ela não aceitar, porque está na liberdade dela de não aceitar, né? Tudo bem que depois na internet você vai virar meme, mas ok, não tem esse problema. Então essa liberdade de expressão hoje faz a gente ter esse jornalismo mais comunitário, né? Imagine só eu chegar num bairro que para falar sobre terno e gravata não faz o menor sentido. Cris, quiser comentar também como que se dá essa percepção, essa questão, como essa questão do tempo afeta o resultado que vocês entregam, né, ao final de uma edição de jornais do UESB, da TV UESB, depois a gente passa para a pergunta de Samara, que é direcionada para você. Certo, olha só, mas Luan falou muito bem sobre isso, né, e eu acho que ele ressaltou uma coisa importante, que aquele formato quadrado pronto, aquele padrão, acabou distanciando um pouco as pessoas, né? E sendo que, na verdade, a comunidade sempre teve aquele desejo de se ver, né? De se identificar. Talvez por isso que a internet ela foi mais democrática nessa questão, e isso foi muito positivo, porque fez o jornalismo na TV repensar, né? Repensar a sua forma de como chegar à comunidade. E é interessante, Luan, esses dias, e todos os dias a gente aprende um pouco, né? Vou fazer, agora em 2021, 20 anos que eu sou profissional do rádio também. Mas todos os dias a gente tem algo para aprender. E eu aprendi algo outro dia com um colega da televisão, bem experiente. Ele disse para mim, falou assim, Cristiane, não tenha medo do silêncio. Porque, às vezes, você está ali ao vivo, a gente sabe, acontece alguma coisa, aí você tem que fazer algo. Peraí, não vou poder ficar parado sem poder falar, eu preciso acrescentar o tempo, né? Eu uso aquele termo até de vamos encher linguiça. E nisso a gente acaba correndo o risco do erro. Mas, e principalmente radialista, quem é essencialmente radialista, o Luan veio do rádio, sabe disso, aconteceu alguma coisa, a gente tem aquela necessidade de estar falando, de estar complementando, estar ali segurando o tempo até que as coisas se ajeitem e fluam da forma como a gente espera. Mas é justamente isso, né? Eu acho que hoje o jornalismo, e já tem um tempo que ele tem tomado esse rumo, uns 15 anos para cá, na televisão, para se aproximar mais da comunidade, ser esse espaço para que as pessoas, como o Luan bem disse, né? Para mais importante do que falar é ouvir essa comunidade. E para a pessoa ser ouvida, ela precisa ela se identificar, né? Se identificar com aquele repórter. Uma coisa que o rádio já faz isso muito bem, né? A televisão, antes, parece que ao invés de aproximar você mais do público, parece que distanciava mais. Mas que bom, graças a Deus, que com o tempo essa realidade tem sido mudada. Eduardo Lins, nosso chefe de redação, ele conta que na época que ele ainda estava na reportagem, ele tinha que fazer, às vezes, matéria de esporte de terno e gravata. Imagine só isso, né? Nos dias de hoje, isso para a gente não faz o menor sentido. Se você for buscar no arquivo da TV, matérias de esporte, né, da TV brasileira, os repórteres estavam lá, terno, gravata,
tudo engomadinho, paradinho, porque não pode sair do quadro. Que bom que isso mudou, né? Realmente, que eu acho que a pessoa chegar num lugar, ainda mais esse tipo de matéria que você está conversando, você está falando sobre chegar em comunidades, em bairros, e conversar com as pessoas, porque, tipo, a gente como repórter tem que também criar o mínimo de uma relação, assim, com a fonte, né? A pessoa que está sendo entrevistada, para conseguir que ela sinta vontade o suficiente de conversar com a gente. Então, é muito interessante falar sobre isso. A gente tem uma pergunta aqui de Samara para a Cris. Obrigada, Sam, que também estava aqui ontem participando com a gente. A missão da TV Lesbe sempre foi dar mais voz e espaço para a população, ouvir a comunidade e buscar cada vez mais o jornalismo cívico. Agora, no Universiência, qual será o maior desafio? É a pergunta de Samara. Boa noite, Samara, minha grande amiga, excelente profissional, né? Tem um sotaque lindo, aquele sotaque da Paraíba, representa bem a mulher paraibana, a força da mulher nordestina e, com certeza, uma grande profissional. O grande desafio do Universiência é descomplicar a ciência para a comunidade. Primeiro ponto, é levar para a comunidade a importância da pesquisa científica, como ela influencia no nosso dia a dia. Querendo ou não, até o café que você toma, o seu chá, aquela coisinha, o ovo faz bem, não faz bem. Durante muito tempo, por exemplo, o ovo era um vilão, né? Nossa, olha o colesterol, não sei o quê. Aí, com o tempo, se descobriu, não, peraí, ele pode ser, né, tanto nutricionistas quanto médicos indicam até a quantidade que você pode se alimentar durante o dia. Tem pesquisas científicas, por exemplo, da UESB, que é mais a nossa realidade, que está chamando a atenção do mundo, assim, a nível internacional, e pouca gente sabe disso, né? E mais importante, até de saber que a universidade produz ciência, é descomplicar isso para a comunidade. Eu acho que o grande desafio do Universiência é justamente esse. Por isso dá tanto trabalho, sabe? Eu brinco até que é mais do que você está fazendo aquele jornalismo, aquele hard news, jornalismo diário, com muita informação cobrindo os fatos, matérias quentes, é você pegar aquela informação muito técnica, porque aquilo não é nenhuma crítica aos pesquisadores, não, nada disso, porque ali é o mundo dele, ele está acostumado a usar todos aqueles termos e tal. Eu lembro que foi uma das coisas assim que, por exemplo, meu Deus, como é que eu vou traduzir a bromelina, como é que eu vou traduzir isso para o nosso telespectador? Explicar que é uma enzima do abacaxi, que é extremamente benéfica e tal, que é utilizada tanto principalmente na questão de fármacos, de remédios, tudo isso gera, sim, esse grande desafio, né, da gente traduzir essa ciência, e a ciência, ela provou a sua importância, principalmente nesse momento tão difícil que a gente vive, né, porque o clamor da comunidade, o clamor do mundo nesse momento, é o quê? A vacina, não é isso? Todo mundo, principalmente agora, nós recebemos a boa notícia que os jornalistas foram incluídos aqui no estado da Bahia, né, como prioritários também na vacina. Hoje eu conversei com o presidente do Sinjoba sobre essa questão, porque nós somos profissionais que estamos na linha de frente todos os dias, precisamos estar, não paramos nessa pandemia, nem podemos nos dar ao luxo de parar, porque cabe a nós a responsabilidade de estar levando a informação, e querendo ou não, nós também temos família, a gente está na rua, quem está na redação, a gente às vezes chega da rua, tem que levar, de repente chega lá, leva o vírus, vamos para as nossas casas, acabamos até passando para os nossos familiares, então por isso que é uma categoria que também precisa ser vista de forma muito especial. Mas só respondendo mesmo a pergunta de Sam, justamente essa, acho que é de mostrar a importância da ciência, né, que a ciência por si só, ela provou a sua importância, né, cada vez mais, não só as vacinas que já são descobertas, mas, inclusive, já vou até adiantar que com certeza vai ser uma reportagem para a Universiência, mas uma universidade do estado do Ceará, por exemplo, já descobriu uma nova vacina, né? Vem uma nova vacina brasileira, não vou adiantar muito, que depois vocês vão assistir no Universiência e vão saber direitinho como é que é essa história, mas é descomplicar a ciência para a comunidade. Perfeito, Cris. Um programa como Universiência, estou percebendo um eco. Vocês também não perceberam? Pronto, passou. E um programa como Universiência aqui na nossa cidade, aqui na nossa região, é importante por conta do pouco espaço que o jornalismo científico ainda tem, né, nas TVs locais. Então, é muito relevante. Eu quero trazer uma provocação aqui de uma fala que Samara fez,
com relação aos padrões estéticos, né, que sempre foram, assim, muito fortes na TV, na linguagem da televisão, isso sempre foi muito forte, de determinar esses padrões, e a gente vem percebendo que, aos poucos, esses padrões vêm sendo quebrados, para que as pessoas, elas possam se enxergar cada vez mais, né, no jornalismo de TV, se sintam representadas. A gente tem um caso aí maravilhoso da Maju Coutinho, que levantou esse debate acerca dos padrões estéticos na TV, e sobre como essa representatividade, ela importa, né, e eu queria saber como vocês percebem isso aqui a nível local, nas TVs locais. Cris? Ok. Olha só, eu vejo que é uma realidade. A gente sabe que a TV, ela tinha o seu padrão estético, né, ali muito definido. A gente ouvia dizer que antes, qual era o padrão da TV, né? Traços finos, o tipo físico assim, o assado e tal. Mas, como eu disse até numa fala anterior, a internet, ela foi essa possibilidade, porque a comunidade, ela tem essa necessidade de se ver, de se identificar. E a internet, ela foi esse espaço, né, que as pessoas puderam se identificar. E com isso foi positivo que a própria televisão, ela começou a ver isso. Ela observou que ela precisou se readaptar, né, para se aproximar do seu público. Eu achei interessante, outro dia eu estava acompanhando uma entrevista daquela atriz, Luana Piovani, e ela fala no início dela como modelo, e fala do trabalho que ela fez como modelo no Japão, né, que ela durante muito tempo, e ela é aquele tipo físico, né, loira, alta, olhos claros, e foi modelo lá de uma marca japonesa durante muito tempo. E aquilo fez ela refletir e falou, peraí, como é que essas mulheres me veem nos outdoors, né, que a gente sabe do padrão da mulher oriental, o que elas pensam? Tipo assim, ela é o padrão de beleza, né? Como é que essas mulheres vão olhar para mim, o que eu vendo para elas? Porque ela sabia que seu biotipo era completamente diferente daquelas mulheres. E ela fez essa reflexão, e a gente também faz um pouco essa reflexão dentro da nossa profissão, mas eu vejo essa questão positiva. É muito importante essa pergunta de Samara, até eu estou vendo aqui ela colocando, né, às vezes até a textura do cabelo, a cor da pele, mas eu vejo que a televisão, ela tem feito aos poucos, essa mudança, ela tem sentido essa necessidade de abrir realmente espaço para o público, para ter essa representatividade, e isso é positivo, né? Fala-se, por exemplo, a gente está falando muito dos negros, por exemplo, eu tenho uma raiz muito forte com índios, né? Você vê muito pouco, às vezes nas TVs, muito, muito pouco, pessoas que são descendentes de indígenas, ou ainda de orientais. Em São Paulo, porque você, assim, um reduto da maior colônia japonesa do mundo, tem alguns jornalistas orientais que estão, mas o espaço ainda, mas aos poucos eu tenho sentido que isso está sendo quebrado. E a gente sabe que padrões não são quebrados, infelizmente, de uma hora para outra, né? Leva-se tempo e tal, mas o importante é que eu vejo que é um caminho sem volta, no melhor sentido da palavra. Vai precisar se adaptar, vai precisar se aproximar do seu público, vai precisar abrir espaço para essa diferenciação, porque o público, ele tem realmente essa necessidade. Hoje as pessoas, elas têm mais informação, ela tem necessidade de se ver, de se identificar. Eu acredito muito que a TV, ela foi representando muito da sua época, né? A gente acabou vendo nas telas aquilo que estava sendo propagado no meio mesmo, né? Não querendo entrar na discussão se a TV mostra tudo, a realidade ou não. Mas se a gente for parar para pensar, para todo o país, de um certo tempo, um padrão físico de vestimenta e outras coisas era muito do sudeste do país. E para o sudeste do país, o padrão era muito o europeu. Então, a gente teve muito dessa representação nas telas durante muito tempo. E aí isso se evidenciou nas pessoas que apareceram, nas suas cores de pele, nas suas vestimentas, o modo de fala, a forma de se falar.
Imagine que num passado não tão distante, para falar na TV, você tinha que perder sotaque, né? E hoje não. Hoje não se quer que você perca essa identidade, para justamente evidenciar de onde você é, o que você representa, qual é a sua história, qual é a sua bagagem. Hoje a gente tem muito disso. E engraçado, eu mesmo assisto jornais do país inteiro, né? E eu fico passeando e vendo a forma como é que o pessoal interage com o público, a forma como o texto é montado, como é que são os ao vivos, quais são as expressões utilizadas. Isso é tão rico, e eu fico pensando como é que por muito tempo a gente perdeu essa possibilidade de assistir, de ver, de ouvir, né, a notícia de outras formas, de outros aspectos. Eu sempre digo para os estagiários lá na TV, ó, quer aprender um pouco mais? Quer? Assista jornal de outros lugares. Você vai ver não só outros enquadramentos, mas outras falas, outros textos. E é um pouco disso, a gente fica meio que fechado num padrãozinho, né, que a gente aprende e parece que a gente não pode fugir. Hoje eu vejo que a gente pode fugir, a gente tem fugido bastante. Imagina, quando eu comecei a fazer TV, não podia ter barba. Ontem o Twitter explodiu porque o William Bonner estava na bancada do Jornal Nacional de barba. Olha, assim, não é nada demais o William Bonner estar de barba no Jornal Nacional. É interessante a reação de todo mundo. Eu acredito também que um pouco desse. A gente viveu, vamos falar como jornalista, a gente viveu um pouco preso, ou vive ainda, talvez vivamos, né, presos em certos padrões, até porque a gente precisa ficar um pouco mais distante possível das situações, no sentido de não aparecer mais do que a notícia que a gente está dando. Então, é um perigo quando as pessoas passam a reparar mais se a minha barba está ou não feita, se o meu cabelo está ou não penteado, se minha roupa é ou não adequada. E eu acho que a gente tem um pouco dessa preocupação hoje, talvez não para se encaixar num padrão, mas muito mais para não chamar a atenção, que é importante isso, a gente não chamar a atenção para nós, para a roupa que nós estamos vestidos. E por mais que a gente tente, Cris deve saber, porque a gente ainda tem isso muito, eu percebo muito, principalmente olhando para as meninas na TV, eu vejo os comentários, sobre a mulher ainda se cai esse peso, tá repetindo a roupa, não sei o quê, olha que salto, por que não estava usando um salto? Estava de sapatilha por quê? Né? Infelizmente a gente tem um pouco dessa sociedade olhando para a gente e nos impondo também um pouco de padrões, né? Porque você é jornalista de TV, você tem que estar assim, assim, assado, né? É engraçado que quando eu vou para a feira, eu não tô o dia, eu vou para a feira de bermuda, camisa e chinelo. E as pessoas, mas é o jornalista da TV? Sou eu. Eu pego o ônibus e aí as pessoas olham, ele tá pegando ônibus? Tô, eu sou como todo mundo, tenho as mesmas necessidades. E os padrões nos afastam das pessoas, só que às vezes as pessoas também nos impõem padrões, né? Nos querem ver em padrões, em caixas. Muito legal, interessante isso que a gente está conversando. E antes de trazer outro questionamento, eu queria só acrescentar, né, na discussão sobre representatividade e toda essa questão, que eu acho que não só para a gente, assim, para os jornalistas, né, mas se a gente pensar também nas pessoas que são fontes para as nossas reportagens, a gente tem essa questão de, por exemplo, eu penso no Universiência, de você colocar mulheres que são cientistas falando sobre os projetos delas, para dar voz a essas outras pessoas. Aí Cris citou os indígenas, que a gente sabe que não são
os indígenas, eles não estão vivendo na tribo, a gente entendeu, eles são pessoas como nós e fazem ciência, fazem de tudo, e eles também podem ser fontes para a gente. Acho que a gente tem que buscar isso cada vez mais. Pessoas negras, infelizmente, ainda são, assim, minoria quando a gente vai ver reportagens, entendeu? E quem são as fontes que estão sendo entrevistadas. Eu lembrei disso porque tem projetos também, quando a gente faz a nossa newsletter, que não é do Conquista Repórter, é de outro projeto, mas bancos eu esqueci o nome agora, mas é muito legal compartilhar essas informações de fontes, entendeu? Que você pode utilizar, que saem desses padrões, isso é muito bacana destacar também. Mas eu vou pular para outra pergunta, que já estava também no nosso roteiro, mas surgiu aqui sobre a televisão, que muitas críticas, né, sempre foram sobre os programas sensacionalistas e policialescos, né, que tem aquela especularização da violência, e vi que citou aqui nos comentários até a exposição de crianças e adolescentes muitas vezes, e só acrescentando também essa questão policial de, assim, o racismo, né, no geral, porque as pessoas negras, elas são expostas mesmo de qualquer forma, bota o nome lá de qualquer jeito, expõe a imagem, e que é um tratamento muito diferente de pessoas brancas de classe média alta. Então, a pergunta é sobre essas críticas, como vocês percebem isso nas TVs aqui, falando desse atualmente, né, e como lidar com isso. Podem começar, gente, quem quiser, você decide. Pergunta difícil, a gente fica aqui no 2 ou... É interessante, por exemplo, eu escuto bastante na rua de que a gente acaba não fazendo tanto jornalismo policial, né? Por que vocês não dão? E aí eu falo, não, a gente dá as notícias relacionadas à polícia. Mas fala pouco. Pode ser que talvez a gente fale pouco e talvez a gente não fale do jeito que muitas pessoas gostariam, que outras pessoas do jeito que outras pessoas fazem. Eu lembro que numa live que foi feita no perfil lá da TV, perguntaram isso para Judson, né, sobre jornalismo policial. E ele falou, nós vamos continuar fazendo. Agora, fica como regra de não ser um jornalismo exploratório, né? Acho que a gente não pode viver nessa questão da exploração de uma situação para ganhar audiência. Então, dentro da TV, inclusive, a gente lida muito bem com essa situação, porque, e graças a Deus, né, eu, antes de vir para a Vitória da Conquista, eu fazia muito jornalismo policial e fotografando situações. Eu tinha fotos horríveis, né? E eu lembro que na época, enquanto colegas de site colocavam essas fotos mais explícitas nos sites, eu tentava buscar uma foto que pudesse representar aquele momento, aquele local, e não mostrar, não expor a pessoa. Vocês ouviram aí, né, meu filho? Né? Ô, papai! Aí, tem alguém querendo participar da live aí também. É que eu roubei o quarto deles. Aí, assim, e aí eu entro na TV e eu tenho essa grata felicidade de não precisar fazer esse jornalismo exploratório de situações. A gente lidar de qual forma? A gente tenta apurar a situação, dar os lados e tentar ser mais fiel possível a essas informações, né? A gente tem aí uma lei hoje que priva bastante de utilizar imagens, entre outras coisas, o que no fim das contas acabou não afetando tanto o nosso trabalho, porque a gente já acabava não utilizando tanto, né? A gente tem, eu acho que, não falando de emissora, mas falando do particular mesmo, tenho retirado termos, buscado fugir, porque muito tempo trabalhando com isso, lendo releases e mais releases, você acaba, né, interiorizando alguns termos e você acaba percebendo que chega um momento que você não percebe, que você acaba julgando sem querer julgar. Mas, mesmo sem querer, você acaba julgando. Como um suspeito, você, por exemplo,
dar para aquele grupo de pessoas suspeitas de cometer um crime o título de quadrilha. Falar que é uma quadrilha, eu já estou julgando que eles realmente cometeram, né, o crime, são suspeitos. Então, por que não falar o grupo suspeito, né? Falando pessoal, né, tenho buscado observar mais essas notícias e tentado buscar termos que não deem já esse julgamento, né? Não coloque esse julgamento como é que fala? Para as pessoas entenderem que eu pronto, já decretei a sentença. Por enquanto são suspeitos. Eu acho que é muito importante essa fala de Luan, e nessa questão do sensacionalismo, eu me preocupo muito com a exploração do sofrimento alheio, sabe? Eu acho que a gente, na nossa função de jornalista, de prestador de serviço, a gente também é ser humano, né? É bom sempre se colocar também no lugar do outro, não é só notícia pela notícia, o espreme que sai sangue, o furo de reportagem, o sangue que vende, não. Eu acho que é noticiar o fato. Ainda bem, eu não vejo, graças a Deus, isso nos telejornais de Vitória da Conquista, né? Noticia-se os fatos policiais sem essa necessidade de estar explorando o sofrimento alheio. Até porque são famílias. Uma vez, eu fazendo um freelance para uma determinada emissora, que não era daqui de Vitória da Conquista, e nós fomos cobrir um homicídio que aconteceu, seguido de um linchamento, na cidade de Maikinique, eu acho que em 2010, 2011, agora me falha a memória, e, tipo assim, foi algo que me deixou muito chocada, porque era a necessidade de mostrar o sangue, mas eu me lembro que é algo que mexeu muito com o ser humano, não com a profissional, porque nós somos jornalistas profissionais que temos que aprender a lidar com os fatos no dia a dia, de certa forma, mostrar aquela frieza para poder estar noticiando o fato, mas tem momentos que não dá nem para segurar, né? E eu lembro que eu fui entrevistar a esposa do rapaz que tinha sofrido o linchamento. E ela estava sentada na calçada, chorando e tal. Eu cheguei com o microfone, aí ela, de cabeça baixa, ela falou assim, eu não vou falar nada. E naquele momento eu me coloquei no lugar dela, eu baixei o microfone e falei, eu não vou entrevistá-la. Só dei um abraço nela e falei assim, eu entendo a sua dor, saí, porque é preciso respeitar, realmente. E o grande problema do jornalismo sensacionalista, melhor dizendo, é essa exploração do sofrimento alheio. Eu acho que a gente precisa, sim, noticiar o fato, trazer a informação, mas se a gente puder também apontar a solução, eu acho que isso é que é importante. E não viver da exploração. A gente sabe que já se foi feita muita pesquisa, por que o ser humano parece que gosta mais de notícias negativas do que notícias positivas, né? Eu achei interessante, outro dia eu acompanhando um site, que eu acho até, o nome dele até, assim, curioso, só notícias boas. Eu falei assim, meu Deus, quem é que acessa notícias boas? Mas eu acho que a gente precisa também influenciar a população nesse sentido, até porque, como o Luan disse, e eu pego o gancho para aproveitar, porque o que nós falamos, independente se estamos começando agora no veículo de comunicação, Karina e Afonso, que estão começando agora com o canal de vocês, o blog de vocês, ou quem já está há muito tempo no jornalismo, o que a gente fala tem um peso muito grande para a comunidade, sabe? Então, a nossa responsabilidade com a informação é muito grande. Então, se a gente não puder contribuir de forma positiva, que também a gente não contribua de forma negativa. Eu, pelo menos, penso dessa forma. Cris, só para complementar, é isso que você estava falando, é interessante, né? As pessoas querem ver. Eu lembro só para citar duas situações, eu estava ainda cobrindo como fotojornalista, né? E uma situação foi um acidente, os carros bateram, capotaram, pegaram fogo. E numa situação dessa, eu cheguei lá de moto, né? Eu lembro que tinha chegado de moto lá com meu pai, eu já estava com a câmera e eu já saí assim fotografando toda a situação, tal, aquilo que eu achava, tal. E no meio das fotos que eu tirei,
tinha foto de uma das pessoas que estavam nesse carro, que morreu, estava lá o corpo dela sendo carbonizado, uma coisa que no momento no momento da foto eu não percebia, não via, né? Porque tinha fogo e tal. Depois no computador, olhando direitinho, tinha. Não foi uma foto que eu postei várias fotos dessa situação no site. Na época, essas fotos que mostravam coisas específicas, eu não tinha postado. E aí eu lembro das pessoas mandando mensagem, né, para mim. Você tem? Eu falei, e agora? Eu falo que eu tenho ou eu falo que não? Porque eu não queria mandar para ninguém. Eu lembro que na época eu disse que não tinha. Não tinha. Até porque depois de 2, 3 pessoas que tinham me pedido, apareceu o parente dessa pessoa, o parente dessa pessoa querendo ver. Eu falei, a última imagem que ela teve dessa pessoa foi tão boa, que era um jovem, ele tinha acho que 17, 18 anos na época, né? Aí era tão boa, eu falei, não vou mandar uma foto. Também, como eu já tinha dito para todo mundo que não tinha foto do corpo queimado. Uma outra situação mais recente, a gente noticiou de uma tentativa de feminicídio em Brumado, né? E aí a gente tinha vários vídeos da menina depois das agressões, né? Que uma amiga filmou ela tentando ainda se levantar, o chão cheio de sangue. A gente usou uma imagem na TV, mesmo assim desfocada, né? E as pessoas dizem, por que vocês não mostraram? Porque a gente não pode. E não é nem porque a cena é feia, é por preservar a pessoa, é por preservar esse momento, aquela dor, para não explorar isso. Acho que é triste quando a gente tem que explorar a dor do outro para poder ganhar audiência. Agora, existem momentos, e aí não entenda como uma exploração, quem nos assiste, existem momentos que sim, o jornalismo vai precisar mostrar o sofrimento do outro, a dor do outro, para que a sociedade se mobilize, se transforme. Tem aí, como exemplo, agora mesmo, o Profissão Repórter vai estar mostrando, não sei se já mostrou, porque acho que era terça, a situação de pessoas que estão em busca estão tentando pegar o auxílio emergencial. E nas chamadas você já vê, tem gente que está passando fome, tem gente que está morando na rua. E não entenda isso, que nos assiste, como uma exploração da dor, da dificuldade do outro, mas neste momento é a gente fazendo o papel de mostrar uma realidade nua, crua, necessária de ser desvendada para todo mundo, porque é isso que a gente tem vivido, é isso que a gente tem vivenciado, né? Se eu não me engano, tem imagens, tem situações que eles mostram, inclusive da Bahia, né? Tá muito perto da gente essa dor, esse sofrimento. A gente precisa enxergar, não explorar. Com certeza, eu só queria, complementando isso aí, porque o Luan deu um exemplo de quando é necessário, lembrei de, não está aqui com a gente, mas assim, foi no país inteiro, todo mundo viu sobre o massacre de Jacarezinho, e eu lembrei que são imagens muito fortes que eu, confesso, não tive coragem de assistir, e todos que passavam por mim tinha aquela tarja, né, assim, é um conteúdo sensível e tal, mas eu vi que muitos noticiaram, tipo, notícia preta, alma preta, e assim, é um caso que realmente é horrível, super triste, assim, a gente fica com o coração partido, mas é uma realidade de todos os dias daquelas pessoas, porque a gente vê o tempo inteiro isso acontecendo, a polícia chegando lá e matando a quem estiver na frente. Então, assim, nesse caso, eu acho que mesmo sendo muito horrível, esses veículos que têm essa, né, eles têm especificamente essa ideia de ser um jornalismo antirracista, eles estão seguindo a linha editorial deles e denunciando esse tipo de coisa que eles vivem todos os dias, né, e que é necessário que as pessoas saibam o que está acontecendo dentro dessas comunidades. Só um complemento, porque eu lembrei. Só rapidinho, eu sei que minha fala, mas só para ressaltar o que o Luan disse, que isso é importante, que tem momentos que o jornalismo ele vai precisar desse choque de realidade, né? E eu acho que o grande desafio mesmo durante esse choque de realidade é a ética, né? Até que ponto? Mas isso vai ser importante. Tem momentos mesmo que a gente vai ter que mostrar a realidade, o que está acontecendo. Aí eu já vou puxar já o gancho já para a Univerciência,
né? Por quê? Por que esse programa agora ele é tão importante? Né? Acho que a gente vive já provou isso. Quanto a ciência, ela precisa de investimento, ela precisa ter um olhar diferenciado, ela precisa ser respeitada, porque hoje, como eu disse desde o início, o clamor da população mundial é pela vacina, para que a gente possa voltar a ter um pouco de normalidade. Como é que a gente vai descobrir? Como é que a gente vai descobrir novas vacinas? Através do investimento na ciência. A gente não pode negligenciar. Algo que sempre foi importante para a humanidade. Gente, super importantes e essenciais essas falas de vocês, né? E eu quero destacar algo que Cris falou sobre o Só Notícia Boa, né? E eu sinto que as pessoas precisam cada vez mais disso, de notícias boas também, né? Infelizmente, realmente, temos que dar notícias ruins, temos que mostrar realidades duras, mas eu tenho percebido, e isso é uma coisa até da nossa pesquisa que a gente fez, do pessoal, o que vocês querem ver no jornalismo da cidade? Porque a gente está trazendo esse debate, mas antes a gente perguntou às pessoas o que elas queriam. E eu lembro, assim, de ver umas 3, 4 pessoas falando notícias boas, notícias mais leves, não só pesadas, entendeu? Então, eu sinto que é uma necessidade. Então, tem aí o caso do Só Notícia Boa, tem Razões para Acreditar também, né, que é um outro exemplo bacana. E a gente tem que saber dosar bem, trabalhar essas informações, tratá-las com muita responsabilidade. Eu tenho 2 perguntas, eu sei que o nosso tempo está estourado, mas é que é muita curiosidade minha mesmo. Uma para Luan e uma para a Cris. Aí depois a gente finaliza, se não tiver mais perguntas da galera. É porque Luan, ele falou para a gente que ele tem essa paixão pelo jornalismo de dados e pelo jornalismo literário. Aí eu queria saber como você consegue trazer isso para a realidade do seu dia a dia como jornalista de TV. Essa seria a pergunta para você. E para a Cris, mais com relação à TV UESP, porque eu tenho percebido que tem utilizado bastante seu canal no YouTube, da TV UESP, para dar um alcance ainda maior para os conteúdos da TV. Eu vejo que isso é muito positivo. Eu queria saber qual tem sido o impacto do uso dessa plataforma e de outras também na comunicação de vocês. Vamos lá. Assim, é um grande desafio, é engraçado, né, essas duas paixões, jornalismo de dados e jornalismo literário, e porque eu acho que um está tentando aqui salvar o outro na minha cabeça, porque o jornalismo de dados me dá tanta informação, só que tantos números, e aí o jornalismo literário, vamos transformar esse número num belo texto, só que aí tem a outra parte que você trabalha em TV, então não precisa só ter o texto, precisa ter imagem para mostrar. Assim, eu tenho aos poucos conseguido fazer alguns trabalhos bem interessantes, porque assim, não é do dia para a noite, né? O jornalismo de dados, ele exige um pouco de paciência, exige você observar bancos de dados que não são pequenos. Eu não estou falando de 500 linhas no Excel, eu estou falando de 600 mil, eu estou falando de 1,5 milhão de linhas, eu estou falando até mais do que isso, que não dá nem para manipular no Excel, preciso de um outro programa. Agora a gente tem conseguido fazer algumas reportagens interessantes. Na pandemia, a gente fez alguns levantamentos, eu fiz alguns levantamentos que se tornaram reportagem, falando, por exemplo, sobre as mortes, as idades dessas pessoas. Uma recente foi sobre vacinas, né? Mostrando o quanto a gente está ainda atrasado com essa situação da vacina da segunda dose na nossa região. Dando spoiler, estou começando a fazer um levantamento ainda sobre vacinas, por exemplo, sobre a questão das doses distribuídas. As doses são distribuídas para os municípios de acordo com a população dela registrada no IBGE, né? A estimativa. Então, a gente tem cidades na nossa região que a estimativa do IBGE da população é muito menor do que a realidade da população daquela cidade. E aí, qual é o problema disso? O problema é que a quantidade de vacinas vem relacionada com essa quantidade pequena, ou seja, era para eles estarem imunizando muito mais gente, recebendo muito mais vacina, só que eles estão recebendo muito menos. Na proporcionalidade, eles estão recebendo muito menos. A gente tem algumas realidades assim na nossa região. É um levantamento que eu já comecei a fazer, então em breve a gente tem a reportagem. Não são coisas que saem do dia para a noite, né?
precisa de um pouco mais de estudo. Agora, eu acho que vale destacar duas reportagens bem interessantes, baseadas em jornalismo de dados, que a gente conseguiu colocar na TV. Uma foi falando sobre o número de estupros aqui na nossa região, principalmente em Vitória da Conquista, mostrando um crescimento, né, desses casos. E uma outra reportagem, e essa é aquele tipo de reportagem que dá uma dor no coração, né, de se fazer. A gente acaba tendo uma carga muito grande, a gente meio que solta as coisas assim, para tentar se aliviar, porque você começa a imaginar todas essas situações dolorosas. E eu entrevistei, a gente conseguiu encontrar uma menina que teve essa situação de estupro, então conversar, assim, para mim acaba sendo um pouco difícil, né? Pai de menina, de menino. Eu sempre digo que antes de ser pai, eu sou filho, eu tive mulheres cercadas na minha vida inteira. Então, e os estupros acontecem em maior número com mulheres e principalmente com crianças. Então, levantar esses dados acabou sendo difícil, não só pela dificuldade de conseguir os dados, mas pelo assunto. E um outro assunto foi agora, foi recente, ele acabou em março, virou uma série, foi sobre dengue, né? Na nossa, em Vitória da Conquista, um pouco da região, inclusive entrelaçando o assunto dengue com pandemia. Isso foi bem interessante, porque os dados mostram que lá no início da pandemia, no ano passado, a gente teve muito caso de Covid diagnosticado como dengue, e só depois foi se observado que aquele caso não era dengue, era Covid, conta de alguns sintomas que se parecem. Os estudos, inclusive feitos, que ainda estão sendo feitos na UFBA, olha a universidade aí, Cris, né? Mostram a disseminação do vírus da dengue por todo o município e de três arboviroses. São trabalhos que demandam muito tempo, não é fácil, até porque você tem que simplificar, não é, Cris? Sabe muito bem a empreitada que ela tem enfrentado aí. Você tem que simplificar toda essa carga de informação que você tem para traduzir isso de uma forma que seja entendível, né? Até por nós, às vezes, mas é bem legal. Com certeza, viu, Luana? Mas é um desafio. Qual jornalista, né, que não tem seu desafio diário? Mas só respondendo a pergunta do... Mas quem milita nessa área porque gosta de desafios. Quem atua como jornalista, melhor dizendo. Tanto que quando a pessoa ela não tem a vocação, ela não tem um chamado, ela nem continua muito tempo na área. Mas quando ela tem um chamado, a vocação, ela até empreende, não é isso, Afonso e Karina? Justamente para continuar exercendo a paixão pelo jornalismo. Mas respondendo à pergunta do Afonso, a ideia da TV UESB mesmo de utilizar essas plataformas, principalmente o canal no YouTube, as redes sociais, é aquela necessidade mesmo de democratizar cada vez mais a informação, ter um alcance maior, né, para a comunidade, e até porque, por exemplo, tem a TV UESB, Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, 3 campi de atuação, né, Vitória da Conquista, Jequié e Itapetinga, e tem agora, por exemplo, a UESB FM em Jequié, né, tem um sinal lá. A gente tem essa preocupação de estar também atingindo o público dessa região, né? E qual a melhor forma? Eu brinco também, assim, que se é uma plataforma que eu sou apaixonada, é o YouTube, desde que eu sou, assim, adepta do YouTube, aprendi muitas coisas, fiz cursos no YouTube, até curso de idioma, desde que surgiu, sabe, lá no início dos anos 2000, até os dias de hoje, eu sempre estou procurando alguma coisa, alguma novidade, não tenho nenhum canal no YouTube, sou uma curiosa, uma jornalista curiosa, mas é uma plataforma, assim, fantástica, extremamente democrática, e é uma tendência, sabe, do jornalismo, justamente utilizar dessas plataformas para alcançar cada vez mais o seu público, né? E hoje é interessante que o livro de Marshall McLuhan, todos nós, com certeza vocês, passaram pela faculdade, leram esse livro, Os Meios de Comunicação como Extensões do Homem, né? Cada meio que vai surgindo
quando surgiu a televisão, ai meu Deus, vai acabar o rádio. Não, o rádio precisou se adaptar, o rádio está aí vivo, né? Graças a Deus até hoje. A televisão, a mesma coisa, a internet veio, o que aconteceu? Vai acabar com a televisão? Não, precisa se adaptar, né? E é interessante que essa foi uma fala verdadeira do Marshall McLuhan, que até hoje a gente observa isso, e isso vai permanecer enquanto o mundo for mundo, enquanto a comunicação existir. Então, o impacto é justamente, a gente tem visto que o público tem tido esse retorno, né, tem acompanhado, e é justamente dessa questão da necessidade de democratizar cada vez mais a informação, né, por meio da internet, por essa ferramenta que é tão maravilhosa, que permite, né, essa representatividade que a gente tanto falou aqui, sobre a questão também do público se ver, de se conhecer, de ter informações, e informação com responsabilidade. Perfeito, gente. Muito obrigado pelas respostas. Cássia, tem mais alguma pergunta, alguma consideração? A galera tá quietinha aí no canal. Não, eu não tenho nenhuma consideração a fazer, já falei até demais, fiz consideração na fala de todo mundo. Só queria agradecer mesmo, gente. Sei que passamos um pouquinho do horário, mas o papo estava muito bom, então a gente tinha que continuar, é normal. E agradecer a vocês por terem aceitado o convite. Nós ficamos muito felizes de receber vocês e fazer essa estreia com pessoas, grandes profissionais, assim, debatendo com a gente ontem, hoje e durante toda essa semana. E Cris também já, nem mencionei aqui, mas eu já trabalhei com ela lá na TV UESB. Ela mencionou que eu fui estagiária lá, aprendi bastante, sempre admirei, é uma grande profissional. Assim, eu sempre aprendo muito com todo mundo que eu trabalho. A Aline teve aqui ontem também, lá da TV, a gente esteve juntas, então muito obrigada, gente. A gente que agradece, gente, viu? Desculpa, eu também quero agradecer. Não, realmente só reforçar o sentimento de gratidão por vocês terem aceitado mesmo participar da live, trazer essas experiências, trazer essas contribuições tão ricas para o nosso debate, se disporem a falar sobre assuntos que às vezes são sim espinhosos, mas que são necessários, né, para a gente realmente conseguir promover um jornalismo cada vez melhor aqui na cidade e na região como um todo. Então, realmente agradecer e estamos à disposição. Eu vou passar a palavra para as considerações finais de vocês. Tirar para o ímpar aqui, Luan. Pode ir, Cris, depois vai Luan. Vamos para a ordem alfabética. Ok, vamos lá, mas eu vou ser bem rápido, eu prometo, né? Mais uma vez, muito além de agradecer pela oportunidade de estar falando com vocês, de estar compartilhando experiências, trocando experiências, apesar de a gente ter um pouquinho, Eluan, um pouquinho mais de estrada com vocês, mas com certeza vocês também têm muita coisa para contribuir com a gente. Acho que além do agradecimento, parabenizar vocês pela iniciativa, pela coragem, né? Tá com medo? Vai com medo mesmo, Afonso, pode ter certeza. Eu tenho certeza que vocês têm muito para contribuir no jornalismo de Vitória da Conquista, e Conquista e região, merece realmente mais um canal de notícias, mais uma opção de notícias. Obrigada, gente. Obrigada também a todo mundo que participou. Estou à disposição também para qualquer coisa. Eu também queria agradecer bastante a vocês pela oportunidade de a gente estar aqui discutindo, falando sobre TV, sobre jornalismo. Uma coisa que eu gosto bastante, né? Esses bate-papos, de poder encontrar os colegas de profissão e a gente poder trocar esse dedo de prosa falando sobre a profissão. Eu queria só finalizar dizendo que eu lembro muito de 2013, que a gente teve, porque a gente está falando sobre TV, né, a gente teve uma grande mudança nas coberturas jornalísticas de TV no Brasil, muito por conta do junho de 2013, quem não se lembra das marchas, das manifestações dos 20 centavos. E ali houve uma grande transformação na TV por conta da internet, né? A gente tinha uma cobertura muito grande e a TV não estava tão à frente da internet, dos fatos em tempo real, ao vivo. Eu lembro, e eu cito esse fato porque eu estava na universidade na época e a gente estava estudando justamente isso, e eu lembro de, naquela época, pensar assim, as coisas estão acontecendo, isso talvez seja a primeira vez que esteja acontecendo no nosso país, com internet de acesso facilitado para todo mundo,
com os meios de comunicação, com capacidade de fazer entradas ao vivo a todo momento, e até hoje isso vem acontecendo, a gente tem essa possibilidade. E hoje eu consigo complementar esse raciocínio de 2013, é que talvez a gente ainda não saiba qual é a melhor forma de fazer aquilo que nós fazemos. E o importante é não ter medo de arriscar, de procurar fazer o certo, porque às vezes esse medo ele nos paralisa. A gente não sabe se vai acertar e com isso a gente tem medo de tentar acertar. Então, acho que a mensagem que fica, até para vocês que estão começando com esse novo empreendimento, esse blog, é essa. A gente talvez não saiba o caminho certo, o que tem que ser feito para dar certo, para dar o melhor. A gente sabe que tem que dar o nosso melhor, fazer o nosso melhor. Isso já é um bom sinal. A gente está tentando fazer o melhor. Com certeza. Gente, muito obrigada. Foi lindo, fala super potentes. Belas palavras para terminar. Só isso mesmo, muitas bonitas palavras assim, para a gente terminar com um ar assim, de otimismo e esperança nesses tempos meio complicados para todo mundo. E é isso, gente. Muito obrigada para todo mundo que está nos assistindo também. Obrigada pela participação. E voltem amanhã que teremos mais uma live de pré-lançamento. Vamos conversar sobre jornalismo digital, que é onde vamos nos inserir agora. Quer dizer, já estamos inseridos há um tempo, mas com o nosso próprio veículo. E vamos conversar com Carmen Carvalho, do site Voador, nossa guru aí, e Celino Souza, do Sudeste Digital, e a gente vai falar sobre o jornalismo que queremos em sites e blogs de Vitória da Conquista. Então, convido todos, e vocês também, Luan e Cris, para assistirem e participarem com a gente. Com certeza. Só, gente, não percam. Até amanhã, então. Vou encerrar a transmissão. Um abraço a todos. Boa noite, bom descanso. Tchau, tchau, Luan. Tchau, tchau. Tchau, gente.